Você não chegou aqui por acaso. Mesmo que sua mente tente explicar este momento como coincidência, algo dentro de você sabe que há mais acontecendo agora. Existe uma razão profunda para você estar ouvindo estas palavras neste exato instante. Eu sei como tem sido difícil. Eu sei que seu coração anda aflito, apertado, carregando um peso silencioso que poucas pessoas percebem. Talvez você tenha feito tudo certo e, ainda assim, o dinheiro não veio como esperado. Talvez as dívidas tenham se acumulado e a sensação de sufocamento tenha se tornado diária. Mas escute com atenção. Você não está sozinho. E o que está prestes a compreender muda completamente a forma como a realidade responde a você. Há uma verdade pouco ensinada, quase escondida, que Florence Scovel Shinn revelou com clareza desconcertante. A gratidão não é uma reação ao que acontece depois que o problema se resolve. A gratidão é o movimento que antecede a mudança. A maioria das pessoas espera sinais, provas, evidências externas para então agradecer. Mas quem vive nesse padrão permanece preso no ciclo da espera, porque o universo, a vida, a inteligência divina não responde à necessidade, responde ao estado interior. E enquanto você vibra falta, urgência e medo, é exatamente isso que retorna para você. Você talvez esteja pensando que agradecer antes da evidência soa ingênuo, quase irresponsável, especialmente quando as contas vencem, quando o dinheiro não fecha o mês, quando o medo de não conseguir sair das dívidas aperta o peito. Mas é exatamente nesse ponto que a chave se encontra. Gratidão não é negar a realidade visível. Gratidão é declarar, internamente, que existe uma realidade maior já em movimento. É escolher confiar antes de entender. É assumir a postura de quem sabe que a provisão já foi liberada, mesmo que ainda não tenha chegado às suas mãos. Quando Florence ensinava sobre prosperidade, ela deixava claro que o erro não estava na falta de esforço, mas no estado emocional que antecedia cada ação. Pessoas trabalham duro, se esforçam, tentam ganhar dinheiro, mas fazem tudo a partir da ansiedade, da luta, da sensação de escassez. E isso cria mais luta. A gratidão antes da evidência rompe esse padrão invisível. Ela envia um comando silencioso ao campo da vida dizendo: eu confio, eu descanso, eu recebo. E quando isso acontece, portas começam a se abrir de formas que a lógica não explica. Existe algo que quase ninguém te contou sobre abundância. Ela não começa quando o dinheiro entra. Ela começa quando a mente para de resistir. A maioria das pessoas vive em guerra com a própria realidade. Elas acordam já reclamando, já antecipando problemas, já se preparando para mais um dia de luta. E sem perceber, reforçam exatamente aquilo que querem evitar. Gratidão antes da evidência é um ato de rebeldia espiritual. É decidir não reagir ao medo. É escolher um estado interno que antecede o milagre. Você não precisa fingir que está tudo bem. Florence nunca ensinou negação. O que ela ensinou foi alinhamento. Você pode reconhecer que está cansado, que está com medo, que o dinheiro está curto, e ainda assim, escolher agradecer. Agradecer não pelo problema, mas pela solução que já está em curso. Agradecer porque, mesmo sem ver, algo já está se reorganizando a seu favor. Esse movimento interno muda a frequência das suas decisões, das suas palavras, das oportunidades que você passa a enxergar. Talvez você tenha passado anos tentando sair das dívidas, fazendo planos, promessas, sacrifícios, e mesmo assim se sentindo sempre no mesmo lugar. Isso não significa que você falhou. Significa que ninguém te ensinou a operar a partir da confiança. O estado de gratidão profunda dissolve o medo que bloqueia o fluxo. Quando o medo cai, a mente clareia. Quando a mente clareia, você percebe caminhos que antes estavam invisíveis. Pessoas certas aparecem. Ideias simples surgem. O dinheiro começa a circular de novas formas. Florence dizia que o bem preparado já existe, esperando apenas que você esteja em posição de recebê-lo. E a posição de recebimento não é desespero, não é esforço forçado. Não é implorar, é expectativa tranquila, é paz interior, é aquela sensação silenciosa de que, apesar de tudo, você será sustentado. Quando você pratica a gratidão antes da evidência, você se desloca para esse lugar, e a vida responde não com promessas, mas com resultados concretos, muitas vezes inesperados. Agora perceba algo importante. Se você sente resistência a essas palavras, isso é um sinal.
A resistência revela onde o medo ainda governa, e não há julgamento nisso, apenas consciência. Você não está quebrado, você não está atrasado. Você foi condicionado a acreditar que só pode agradecer depois de vencer. Mas hoje, algo diferente começa a se instalar dentro de você. Uma compreensão silenciosa de que a vitória começa no invisível. E quando isso acontece, o visível não tem escolha a não ser acompanhar. Existe um momento na jornada em que a mente cansa de lutar, mas o coração ainda não aprendeu a confiar. Esse é o ponto mais delicado do processo. É quando você sente que já tentou de tudo para ganhar dinheiro, já fez cursos, orações, planos, e mesmo assim a sensação de estagnação persiste. Florence Scovel Shinn ensinava que esse cansaço não é fracasso. É sinal de que a alma está pronta para mudar de estratégia. Não é mais sobre fazer mais. É sobre alinhar melhor. E o alinhamento começa quando você para de exigir provas para descansar. Você foi ensinado a acreditar que gratidão é consequência, nunca causa. Que primeiro o dinheiro precisa entrar, depois você agradece. Que primeiro as dívidas precisam acabar, depois você relaxa. Mas observe como esse padrão mantém você eternamente em tensão. O corpo contrai, a mente acelera, o coração vive em alerta. Nesse estado, até as oportunidades passam despercebidas. A gratidão, antes da evidência, funciona como um interruptor interno. Ela sinaliza para o seu sistema que a ameaça acabou, mesmo que externamente ainda pareça não ter mudado nada. Quando o corpo entra em estado de paz, algo poderoso acontece. Suas palavras mudam, suas decisões ficam mais claras. Você deixa de agir por medo e começa a agir por discernimento. Florence afirmava que a palavra falada, quando nasce de um estado de confiança, tem poder criador. Mas quando nasce da ansiedade, ela apenas reforça a escassez. Por isso, agradecer antes da evidência não é um gesto emocional vazio. É um ajuste profundo na origem de tudo que você cria. Talvez você esteja vivendo exatamente agora aquele momento silencioso em que ninguém vê sua luta. As contas chegam, as responsabilidades não param, e por fora você segue funcionando. Mas por dentro, existe um pedido mudo por descanso. Essa meditação não é para te convencer de nada. É para te lembrar de algo que você já sabia antes de ser ensinado a temer a falta. Existe provisão suficiente. Existe abundância disponível. E ela responde quando você abandona a postura de sobrevivência e assume a postura de confiança. Existe uma diferença sutil, porém decisiva, entre desejar e esperar. Desejar carrega tensão. Esperar carrega certeza. Florence Scovel Shinn dizia que quem espera com confiança já entrou no estado de recebimento. Você não precisa repetir afirmações com força. Você não precisa lutar contra seus pensamentos. Basta observar onde seu coração repousa quando pensa em dinheiro, em sair das dívidas, em viver abundância. Se o coração aperta, ainda há medo governando. Se o coração suaviza, a mudança já começou. Muitas pessoas confundem gratidão com conformismo. Acreditam que agradecer antes da evidência é aceitar pouco, se acomodar, desistir de melhorar. Mas a verdade é exatamente o oposto. Gratidão verdadeira não é passividade, é autoridade espiritual. É afirmar internamente que você sabe que merece mais, que foi criado para mais e que a fonte que te sustenta não falha. Quando você agradece antes de ver, você se posiciona como alguém que confia na lei, não como alguém que implora por exceções. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso de forma clara. O dinheiro não foge de você. Ele apenas responde ao seu estado interno. Quando sua mente vive em alerta, o fluxo se interrompe. Quando sua mente entra em paz, o fluxo encontra passagem. É por isso que tantas pessoas relatam soluções inesperadas depois de desistirem de lutar. Não foi desistência, foi alinhamento. Foi o momento em que pararam de resistir à própria provisão. Se você sente que algo dentro de você começa a relaxar agora, isso não é imaginação. É o efeito natural de sair do estado de guerra. Você não precisa saber como tudo vai se resolver. Você não precisa enxergar o caminho inteiro. Florence ensinava que o próximo passo sempre se revela no momento certo, quando o medo não ocupa mais o espaço da intuição. A gratidão antes da evidência cria esse espaço. E quando ele existe, a vida finalmente consegue se mover a seu favor. Existe um ponto silencioso dentro de você, onde a fé não precisa de palavras.
É nesse lugar que a gratidão verdadeira nasce, não como esforço, não como técnica, mas como reconhecimento interno de que algo maior já está em ação. Florence Scovel Shinn ensinava que a mente humana tenta controlar o tempo, os meios e as formas, enquanto a inteligência divina opera além disso. Quando você agradece antes da evidência, você solta o controle. E soltar o controle não é perder poder, é parar de bloquear o fluxo. Talvez você tenha aprendido que segurança vem do dinheiro guardado, das contas pagas, das garantias externas. Mas observe quantas vezes, mesmo quando essas coisas existiram, a paz não veio. Isso acontece porque a verdadeira segurança não é externa. Ela nasce quando você confia que a fonte é constante. O dinheiro é apenas um canal. A abundância é a origem. E quando você se ancora na origem, os canais se reorganizam naturalmente. Novos caminhos surgem para ganhar dinheiro. Soluções aparecem para sair das dívidas. Ideias antes ignoradas ganham clareza. Florence dizia que o medo é sempre uma antecipação negativa do futuro. A gratidão, por outro lado, é uma antecipação positiva. Ambas operam no mesmo princípio, mas produzem resultados opostos. Quando você se antecipa agradecendo, você está afirmando internamente que espera o bem. E aquilo que você espera, você prepara o terreno para receber. Não é magia, é lei. Uma lei silenciosa que atua independentemente de crença consciente. Você pode não perceber imediatamente, mas a partir do momento em que seu estado interno muda, suas escolhas também mudam. Você começa a dizer não ao que antes aceitava por medo. Começa a perceber oportunidades que antes pareciam pequenas demais. Começa a agir com mais calma e menos urgência. E esse é o terreno onde a abundância prospera, porque a abundância não cresce no desespero. Ela floresce na confiança sustentada. Existe uma armadilha comum que mantém muitas pessoas presas por anos. A ideia de que precisam se sentir confiantes para agradecer. Florence ensinava exatamente o contrário. A confiança nasce depois da gratidão, não antes. Você não espera sentir paz para agradecer. Você agradece, e a paz se instala. É por isso que a gratidão antes da evidência é tão desconfortável para a mente condicionada. Ela quebra a ordem aprendida. Ela pede um salto interno antes da confirmação externa. Você talvez esteja esperando um sinal claro, algo inquestionável, uma resposta definitiva, mas a vida raramente opera assim. Os sinais vêm em forma de pequenos ajustes internos, uma noite de sono melhor, um pensamento menos pesado, um momento de alívio sem explicação. Esses são os primeiros movimentos da mudança. Florence dizia que quando o campo interno se reorganiza, o externo apenas segue. E quem insiste em esperar o externo primeiro, continua adiando o próprio descanso. Observe algo importante agora. Enquanto você ouve estas palavras, nada de externo mudou drasticamente. As contas ainda existem. As responsabilidades ainda estão aí. E mesmo assim, talvez exista um leve afrouxamento no peito. Esse afrouxamento é o início da confiança. É a prova silenciosa de que o estado interno está se deslocando. E esse deslocamento, embora invisível aos olhos, é profundamente eficaz. Você não precisa convencer ninguém. Não precisa provar nada. Este processo é íntimo. É entre você e a inteligência que sustenta todas as coisas. Florence afirmava que o maior erro humano é tentar forçar o tempo da colheita. A gratidão antes da evidência ensina você a plantar em paz. E toda semente plantada em paz cresce sem resistência. A abundância que você busca não está atrasada. Ela apenas espera que você pare de duvidar do solo onde está pisando. Há um momento em que o medo não grita mais, ele sussurra. E esse sussurro é ainda mais perigoso, porque parece irracional. Ele diz para você ter cautela, segurar, desconfiar, não criar expectativas. Ele se disfarça de prudência, mas na verdade continua sendo medo. Florence ensinava que a mente humana é extremamente habilidosa em justificar a escassez. E enquanto você negocia com esse medo silencioso, o fluxo permanece travado. A gratidão antes da evidência corta esse diálogo interno. Ela encerra a negociação com a dúvida. Talvez você tenha passado muito tempo calculando, comparando, observando outras pessoas prosperarem enquanto você se pergunta por que o mesmo não acontece com você. Isso desgasta a alma, cria uma sensação de atraso, de exclusão, como se houvesse algo errado em você. Mas a verdade é outra.
O tempo da colheita não depende do esforço visível, mas do alinhamento invisível. Florence dizia que quando o alinhamento acontece, o bem chega rápido, às vezes rápido demais para a mente compreender. Existe uma diferença profunda entre esperar por necessidade e esperar por confiança. Quem espera por necessidade carrega a ansiedade. Quem espera por confiança carrega a serenidade. A gratidão antes da evidência transforma a espera em descanso. E quando você descansa internamente, você deixa de sabotar o próprio caminho. O dinheiro passa a ser visto como um fluxo possível, não como um salvador distante. Sair das dívidas deixa de parecer um milagre inalcançável e começa a parecer uma consequência natural de um novo estado. Você não precisa forçar pensamentos positivos. Florence nunca ensinou força mental. Ela ensinou rendição inteligente. Rendir-se à certeza de que a vida não está contra você. Rendir-se à ideia de que existe um bem preparado que não pode ser impedido quando você para de resistir. A gratidão antes da evidência não tenta convencer o medo. Ela simplesmente o ignora. E quando o medo deixa de receber atenção, ele perde poder. Existe algo profundamente libertador em parar de exigir garantias. A mente quer contratos, datas, números exatos, mas a vida opera por movimentos. Florence Scovel Shinn dizia que o caminho se abre à medida que você anda, não antes. A gratidão antes da evidência é o primeiro passo dado no escuro, não por imprudência, mas por confiança. E esse passo muda completamente a rota, porque a vida responde a quem se move a partir da certeza, não da exigência. Você pode ter sido ensinado que fé é acreditar apesar da razão, mas Florence ensinava que fé verdadeira é alinhar-se à razão maior. A razão da abundância, a razão do fluxo, a razão da provisão constante. Quando você agradece antes de ver, você se posiciona dentro dessa lógica superior. E essa posição muda tudo. Muda a forma como você percebe oportunidades. Muda as conversas que você tem. Muda até o tipo de ajuda que aparece no seu caminho. Observe como, ao longo da vida, você foi condicionado a lutar para ganhar dinheiro, como se ele fosse sempre escasso, competitivo, difícil. Esse condicionamento cria tensão crônica. E a tensão bloqueia o receber. A gratidão dissolve essa tensão. Ela envia um sinal silencioso de segurança ao sistema. E quando o sistema se sente seguro, ele permite o fluxo. É por isso que tantas mudanças começam de forma quase imperceptível, mas se tornam irreversíveis com o tempo. Se neste momento você sente uma mistura de alívio e estranhamento, isso é natural. A mente estranha a paz quando esteve habituada ao alerta. Mas esse estranhamento não é sinal de erro. É sinal de transição. Você está se deslocando de um estado de sobrevivência para um estado de confiança. Florence afirmava que esse deslocamento interno é o verdadeiro início da prosperidade. Todo o resto é apenas consequência. Existe um instante específico em que a mente começa a perceber que lutar não é sinônimo de avançar. Esse instante costuma chegar depois de muitas tentativas frustradas, quando o cansaço já não permite mais sustentar a atenção constante. Florence ensinava que esse momento não é derrota, é rendição consciente. É quando a pessoa finalmente solta a ideia de que precisa controlar tudo para sobreviver. A gratidão antes da evidência nasce exatamente aí, quando você reconhece que insistir no medo só prolonga o sofrimento. Você pode ter passado anos acreditando que precisava estar sempre alerta, sempre prevenido, sempre preparado para o pior. Isso cria um estado interno de guerra silenciosa. E ninguém prospera em guerra contínua. O dinheiro não flui bem em ambientes de tensão. A abundância não se instala onde existe medo constante de perda. Florence dizia que o bem só pode se manifestar plenamente quando encontra um espaço desocupado pela ansiedade. A gratidão cria esse espaço. Talvez você perceba agora que muitas das suas decisões financeiras foram tomadas sob pressão. Aceitar menos do que merecia. Permanecer em situações desgastantes por medo de faltar dinheiro. Repetir padrões que nunca trouxeram verdadeira segurança. A gratidão antes da evidência começa a desfazer esses padrões sem esforço. Quando o medo diminui, a clareza aumenta. E com clareza, você passa a escolher diferente. Não por impulso, mas por alinhamento. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Florence nunca falou sobre transformações forçadas. Ela falava sobre ajustes internos que produzem mudanças externas naturais. Um pensamento mais calmo. Uma escolha mais consciente.
um limite colocado sem culpa. Tudo isso nasce do estado interno de gratidão antecipada. E aos poucos, aquilo que parecia impossível começa a se reorganizar de forma quase discreta, mas profundamente consistente. Existe uma crença silenciosa que impede muitas pessoas de viverem em abundância. A ideia de que sofrer é necessário para merecer, que ganhar dinheiro exige sacrifício constante, que sair das dívidas precisa ser doloroso. Florence Scovel Shinn desmontava essa crença com firmeza. Ela ensinava que o bem não exige sofrimento, exige alinhamento. Quando você agradece antes da evidência, você abandona a lógica da punição e entra na lógica da provisão. Você pode ter aprendido que descanso vem depois da conquista, mas observe como esse descanso nunca chega, porque sempre existe uma nova preocupação. A gratidão inverte essa ordem. Ela traz descanso antes da conquista. E esse descanso muda a qualidade daquilo que você constrói. O dinheiro que chega a partir da paz permanece. O dinheiro que nasce da ansiedade escorre pelos dedos. Florence dizia que aquilo que vem por esforço excessivo raramente traz alegria duradoura. Talvez você esteja começando a perceber que o seu maior desejo nunca foi apenas ter mais dinheiro, mas ter tranquilidade, dormir sem peso no peito, acordar sem medo do dia, sentir que a vida está cooperando, não exigindo luta constante. A gratidão antes da evidência aponta exatamente para isso. Ela não é sobre acumular, é sobre permitir. Permitir que a abundância se manifeste sem conflito interno. Se algo dentro de você começa a se reorganizar agora, mesmo que de forma sutil, isso é o sinal mais claro de que a mudança já começou. Florence afirmava que o universo responde primeiro no invisível. O visível sempre vem depois. E quando ele vem, costuma surpreender pela simplicidade. Aquilo que parecia distante se aproxima. Aquilo que parecia pesado se resolve. Não porque você forçou, mas porque você finalmente parou de resistir. Existe um ponto em que a mente começa a compreender algo que o coração já sabia há muito tempo, que a luta constante não trouxe segurança, que o esforço excessivo não gerou paz, que o medo nunca foi um bom conselheiro. Florence Scovel Shinn ensinava que a mente precisa ser reeducada para servir a alma, não para comandá-la. E essa reeducação começa quando você escolhe a gratidão antes da evidência, mesmo sem entender totalmente como isso funciona. Você pode ter sido condicionado a acreditar que relaxar é perigoso, que confiar é ingenuidade, que baixar a guarda é abrir espaço para perder. Mas observe com honestidade. Viver em estado de alerta te trouxe o que você realmente desejava? Ou apenas manteve você cansado, ansioso e sempre correndo atrás do próximo alívio? A gratidão antes da evidência não enfraquece você. Ela fortalece, porque ela tira o poder do medo e devolve a autoridade ao seu centro interior. Quando Florence falava sobre prosperidade, ela deixava claro que a vida responde à expectativa silenciosa, não ao desespero barulhento. O desespero grita, implora, exige. A expectativa tranquila apenas sabe, e aquilo que sabe não precisa provar nada. Se você agradece antes de ver, você está dizendo internamente que confia no movimento da vida, mesmo quando os detalhes ainda não estão claros. Talvez você esteja começando a notar que sua respiração muda quando você solta a necessidade de controle, que o corpo começa a relaxar, que os pensamentos ficam menos acelerados. Esses sinais não são pequenos. Eles são o início da reorganização interna. Florence ensinava que o corpo é sempre o primeiro a responder quando a mente sai do estado de guerra. E quando o corpo relaxa, o fluxo encontra passagem. Existe uma falsa ideia de que fé é acreditar, apesar das circunstâncias. Mas Florence Scovel Shinn ensinava que fé é alinhar-se à ordem maior, independentemente das aparências. As circunstâncias são efeitos, não causas. E quando você muda a causa interna, o efeito inevitavelmente se transforma. A gratidão antes da evidência age exatamente nesse nível causal. Ela não tenta corrigir sintomas, ela muda a origem. Você pode não perceber agora, mas sua relação com o dinheiro começa a mudar quando você para de tratá-lo como algo distante ou ameaçador. Ele deixa de ser um problema constante e passa a ser um recurso possível. Sair das dívidas deixa de parecer uma montanha impossível e começa a parecer uma sequência de ajustes naturais. Isso acontece porque o medo já não ocupa mais todo o espaço mental. E onde o medo sai,
a clareza entra. Florence dizia que quando o medo diminui, a intuição aumenta, e a intuição é extremamente prática. Ela não traz discursos longos, ela traz ideias simples, movimentos claros, decisões certas no momento certo. A gratidão antes da evidência cria o silêncio necessário para ouvir essa orientação interna. Sem silêncio, a orientação se perde no ruído da preocupação. Se você sente que algo dentro de você começa a se estabilizar, mesmo que o mundo externo ainda esteja igual, isso é um sinal profundo de progresso. A maioria das pessoas desiste justamente antes desse ponto, porque espera mudanças externas imediatas. Mas Florence ensinava que quem persiste no estado interno correto, inevitavelmente vê o externo se reorganizar. Não por sorte, mas por lei. Uma lei que nunca falha. Existe um instante em que a pessoa percebe que não está mais tentando convencer a vida de nada. Ela simplesmente descansa. Esse descanso não é passividade, é confiança madura. Florence Scovel Shinn ensinava que o verdadeiro sinal de alinhamento é a ausência de urgência. Quando você não corre mais atrás, quando não implora, quando não se desespera, algo se ajusta automaticamente. A gratidão antes da evidência produz exatamente esse estado. Ela encerra a perseguição e inaugura o receber. Você talvez tenha vivido grande parte da sua vida sentindo que precisava provar valor, trabalhar mais, aceitar menos, tolerar o que machuca, tudo para garantir dinheiro, estabilidade, aceitação. Esse padrão cria um cansaço profundo, quase invisível, mas constante. Florence dizia que ninguém foi criado para viver em esforço contínuo. A abundância verdadeira não exige desgaste, ela exige alinhamento. E o alinhamento começa quando você para de agir movido pelo medo da falta. Quando você agradece antes da evidência, algo muda na forma como você se posiciona diante do mundo. Sua postura interna se altera. Você fala de outro lugar. Você decide de outro lugar. Você não aceita qualquer coisa só para sobreviver. E isso, por si só, muda o tipo de experiências que se aproximam. O dinheiro começa a responder a esse novo posicionamento. Não porque você o forçou, mas porque você parou de afastá-lo com tensão. Talvez você perceba agora que muitas oportunidades passaram despercebidas no passado, não por falta de capacidade, mas por excesso de medo. A mente ocupada em se defender não consegue enxergar possibilidades. Florence afirmava que a gratidão limpa o campo mental. Ela abre espaço, e quando existe espaço, a vida encontra por onde entrar. Aquilo que parecia bloqueado começa a fluir com naturalidade surpreendente. Existe uma sutileza poderosa na forma como a vida responde ao seu estado interno. Ela não reage ao que você diz em voz alta, mas ao que você sustenta em silêncio. Florence Scovel Shinn enfatizava que a expectativa silenciosa é mais criadora do que qualquer afirmação repetida sem convicção. Quando você agradece antes da evidência, você estabelece essa expectativa silenciosa. Não há luta, não há cobrança, apenas certeza tranquila. Você pode notar que, aos poucos, o tema dinheiro deixa de gerar tensão imediata. Pensar em contas, em ganhos, em soluções, não ativa mais o mesmo aperto no peito. Isso não significa irresponsabilidade. Significa que o medo perdeu força. E quando o medo se dissolve, a mente funciona melhor. Ideias práticas surgem. Caminhos simples aparecem. Soluções que antes pareciam distantes começam a se mostrar acessíveis. Florence ensinava que sair das dívidas não é apenas um processo financeiro, é um processo emocional. Enquanto a pessoa carrega culpa, vergonha ou pânico, ela permanece presa ao ciclo. A gratidão antes da evidência dissolve essas emoções silenciosas. Ela reposiciona você internamente como alguém digno, capaz e sustentado. E essa mudança de identidade altera completamente os resultados externos. Se você sente que este texto parece falar diretamente com você, isso não é acaso. Existe um reconhecimento interno acontecendo. Uma lembrança sutil de que você não foi criado para viver em escassez, de que a luta constante não é seu destino. Florence dizia que quando a verdade interna é reconhecida, ela começa a se manifestar no mundo físico sem resistência. E esse reconhecimento, uma vez iniciado, não pode ser desfeito. Existe um momento em que a pessoa percebe que não precisa mais se preparar para o pior. Essa percepção não vem da lógica, vem da experiência interna de segurança. Florence Scovel Shinn ensinava que quando a mente deixa de antecipar perdas,
ela se torna um canal limpo para o bem. A gratidão antes da evidência é o gesto que interrompe o hábito de esperar problemas. Ela desloca a atenção da ameaça para a provisão, mesmo que a provisão ainda não esteja visível. Você talvez tenha passado tanto tempo se defendendo que esqueceu como é simplesmente confiar. Confiar não em promessas externas, mas na inteligência que organiza a vida. Quando você agradece antes da evidência, você envia um sinal claro de que não está mais operando a partir da escassez. E a escassez só existe enquanto é sustentada pela expectativa do medo. Florence afirmava que aquilo que você espera com convicção silenciosa inevitavelmente encontra forma. Observe como, aos poucos, a urgência diminui. Você não sente mais a necessidade de resolver tudo agora, de controlar cada detalhe, de prever cada cenário. Esse relaxamento não é negligência, é maturidade espiritual. É a compreensão de que a vida coopera quando você não a enfrenta. E nesse estado, ganhar dinheiro deixa de ser uma luta constante e passa a ser uma consequência natural de decisões mais alinhadas. Talvez você esteja percebendo que a abundância não chega fazendo barulho. Ela se instala silenciosamente. Um ajuste aqui, uma oportunidade ali, um alívio inesperado. Florence dizia que o bem chega tão naturalmente quanto a respiração quando não encontra resistência. A gratidão antes da evidência remove essa resistência. E quando ela é removida, aquilo que parecia distante se aproxima com suavidade. Existe uma transformação profunda que acontece quando você para de se identificar com a falta. Muitas pessoas dizem, eu estou em dificuldades, como se isso definisse quem elas são. Florence Scovel Shinn ensinava que a identidade precede a experiência. Enquanto você se vê como alguém lutando para sobreviver, a vida responde a essa imagem. A gratidão antes da evidência dissolve essa identidade antiga e abre espaço para uma nova percepção de si mesmo. Você começa a se enxergar como alguém sustentado, mesmo antes de ter todas as respostas. Essa mudança é silenciosa, mas extremamente poderosa. Ela altera a forma como você fala, como você reage, como você escolhe. Sair das dívidas deixa de ser uma batalha emocional e passa a ser um processo prático. Ganhar dinheiro deixa de carregar culpa ou medo e passa a ser algo permitido, natural, possível. Florence dizia que o erro mais comum é tentar mudar os resultados sem mudar a consciência. Mas quando a consciência muda, os resultados seguem. A gratidão antes da evidência é um exercício contínuo dessa mudança de consciência. Não é algo que se faz uma vez. É uma postura interna que se cultiva. E quanto mais você a sustenta, mais fácil se torna confiar, decidir e agir a partir da paz. Se você sente que algo dentro de você se estabiliza agora, isso é sinal de que a antiga necessidade de lutar está se dissolvendo. A vida não exige sacrifício constante para oferecer provisão. Ela responde à clareza, à confiança e ao alinhamento. Florence ensinava que quando você ocupa o lugar interno correto, o externo se reorganiza sem esforço excessivo. E esse lugar começa exatamente aqui, na gratidão que antecede qualquer evidência. Existe um instante muito específico em que a pessoa percebe que não está mais esperando por permissão para viver melhor. Esse instante não vem com euforia, vem com firmeza interna. Florence Scovel Shinn ensinava que a verdadeira fé é tranquila, quase silenciosa. Ela não precisa anunciar que acredita. Ela simplesmente age a partir da certeza. A gratidão antes da evidência consolida esse estado. Ela transforma a espera ansiosa em expectativa estável. Você talvez note agora que não sente mais aquela urgência de convencer o mundo de que precisa de ajuda. Algo muda quando você para de se posicionar como alguém em falta. A postura interna se ajusta, a dignidade retorna. E quando isso acontece, a vida responde de outra forma. Pessoas passam a te tratar com mais respeito. Oportunidades surgem com menos esforço. O dinheiro encontra caminhos mais diretos. Não porque você exigiu, mas porque você se reposicionou. Florence dizia que o medo cria atrasos artificiais. Ele faz você hesitar, duvidar, adiar decisões importantes. Quando a gratidão antes da evidência se instala, esses atrasos começam a cair. Você não corre, mas também não trava. Você age no tempo certo. E agir no tempo certo economiza energia, dinheiro e sofrimento. Sair das dívidas passa a ser uma sequência lógica de escolhas conscientes, não uma corrida desesperada.
Talvez você esteja sentindo algo diferente agora. Uma sensação de base firme, como se, mesmo sem todas as respostas, você soubesse que não vai cair. Essa sensação não vem de promessas externas, vem do alinhamento interno. Florence ensinava que quando a base interna está firme, o externo não tem como desmoronar por completo. E essa firmeza nasce exatamente da gratidão sustentada antes de qualquer evidência concreta. Existe uma clareza que só aparece quando o medo não ocupa mais o centro da mente. Essa clareza não é barulhenta. Ela não traz grandes discursos. Ela simplesmente mostra o próximo passo. Florence Scovel Shinn afirmava que a orientação divina nunca se revela para quem está em pânico. Ela se revela para quem confia. A gratidão antes da evidência cria esse estado de confiança silenciosa, onde a orientação se torna acessível. Você começa a perceber que muitas soluções sempre estiveram ao seu redor, mas não eram visíveis enquanto você estava em estado de alerta. O medo estreita o campo de visão. A gratidão o amplia. De repente, ideias simples surgem. Conversas inesperadas acontecem. Caminhos que pareciam fechados se abrem de maneira natural. O dinheiro começa a circular com menos resistência, porque você já não o repele com ansiedade. Florence dizia que a abundância não é algo que se conquista, é algo que se permite. Permitir exige soltar a vigilância constante. Exige abandonar a crença de que algo ruim está sempre prestes a acontecer. A gratidão antes da evidência faz exatamente isso. Ela declara internamente que você espera o bem, não por ingenuidade, mas por alinhamento com a lei. Se você sente que este processo já não parece mais esforço, mas estado, isso significa que algo foi integrado. A confiança deixa de ser prática e passa a ser identidade. Você não tenta mais confiar, você confia. E quando isso acontece, a vida responde com uma fluidez que antes parecia reservada a outros. Florence ensinava que essa fluidez é direito natural de quem se alinha com a verdade interna. Existe um momento em que você percebe que já não está apenas ouvindo estas palavras. Você está habitando um novo estado interno. Não há esforço nisso. Não há tensão. Há uma certeza calma de que algo foi reorganizado. Florence Scovel Shinn ensinava que quando a consciência muda, o retorno é inevitável. Não imediato no tempo humano, mas garantido na lei. A gratidão antes da evidência sela essa mudança. Ela afirma internamente que você confia mais na ordem da vida do que nas aparências momentâneas. Você pode olhar para trás agora e reconhecer o quanto tentou sobreviver sozinho, o quanto carregou peso em silêncio, o quanto se cobrou por não conseguir ganhar dinheiro do jeito que esperava ou sair das dívidas na velocidade que desejava. Mas esse passado não define mais o ponto de partida, ele apenas explica o cansaço. E o cansaço é o sinal de que a alma está pronta para parar de lutar e começar a receber. Florence dizia que o bem não precisa ser perseguido, apenas reconhecido. Quando você reconhece antes de ver, você se posiciona como alguém que espera naturalmente o melhor. Esse posicionamento muda tudo. Ele muda a forma como você encara desafios, muda a forma como você se vê, muda a forma como a vida responde. A abundância deixa de ser um conceito distante e passa a ser um estado possível, acessível, coerente com quem você é agora. Talvez você ainda não consiga explicar com palavras, mas sente. Sente que algo foi solto, que a tensão diminuiu, que a expectativa agora é diferente. Isso não é ilusão, é integração. Florence afirmava que quando a verdade interna se estabelece, ela não precisa ser defendida. Ela apenas se manifesta. E a partir desse ponto, o processo segue sem resistência, mesmo que o caminho ainda se revele passo a passo. E aqui está a lição final, simples e profunda. Você não precisava lutar tanto, não precisava carregar tudo sozinho, não precisava esperar o colapso para descansar. A vida sempre esteve pronta para cooperar, mas aguardava o momento em que você pararia de resistir. A gratidão antes da evidência é esse momento. É o instante em que você escolhe confiar antes de entender, descansar antes de conquistar, agradecer antes de ver. Florence Scovel Shinn ensinava que a maior demonstração de fé não é pedir mais, é esperar melhor, esperar com paz, esperar com certeza, esperar sem desespero. Quando você faz isso, o dinheiro encontra caminhos, as dívidas encontram soluções, a abundância encontra espaço. Não porque você implorou,
mas porque você se alinhou com a lei que governa todas as coisas. Você não chegou aqui por acaso. Se estas palavras tocaram algo em você, é porque já existia uma verdade pronta para ser lembrada. Você não está sozinho. Nunca esteve. Existe uma inteligência maior sustentando cada passo, mesmo quando você duvidou disso. E a partir de agora, cada vez que o medo tentar retornar, você saberá o que fazer. Não lutar, não correr, não implorar. Apenas agradecer. Porque quando você agradece antes da evidência, você declara silenciosamente que confia no fluxo da vida. E a vida, sem exceção, responde à confiança com provisão. Essa é a lei. Essa é a promessa. E essa é a liberdade que começa agora.